Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos dessa noite. Assim seja. Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, Filipenses 2:8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato dos ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazer que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me de perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim nos interessais, fazer que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que depois se dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus.
Boa noite. Então, acho que vai ser a última vez que a gente vai fazer esse resumo, né? Para partir para outro assunto no mesmo tema que a gente está estudando. Então a gente viu que a ideia ela é percebida, assimilada e fixada a influência negativa, gerando intercâmbio mental. O intercâmbio mental começa a gerar um monoideísmo que invade a casa mental e outras áreas da vida, comprometendo a vontade. Eu quero reforçar isso aqui, entendeu? É a segunda fase do transtorno, sabe? Isso que ele fala aqui, invade a casa mental, entre outras áreas da vida. Porque eu trouxe algumas imagens aqui para vocês verem como é que a coisa fica no estado avançado. Então começa desse jeito. Depois vem os reflexos da interferência, né? Que é a pessoa começa a ficar inquieta pelo monoideísmo. E esses 5 sintomas são fundamentais. Sabe? A desconfiança de si e dos outros, a insegurança do que está fazendo, as doenças flutuantes entre pneumontas, os sucessos e vai gerando as incertezas. Com essas incertezas, a pessoa começa pelo monoideísmo a acumular energia negativa e surge o que a gente chama de psicosfera tóxica, né? Com a estabilidade emocional. Dependendo do temperamento de cada um, se ele é colérico, se ele é sanguíneo, se ele é fleumático, se ele é melancólico, ele vai trazer o distúrbio dessa afetividade com as alterações das emoções que vão gerar as neuroses. Foi até o que a gente estudou a semana passada. Então, se ele é um temperamento, por exemplo, sanguíneo, ele vai ter mais o que a gente chama de excitação. Se é colérico, é mais agressivo. Se ele é mais apático, é fleumático. E se ele é melancólico, é a própria melancolia em si que causa tristeza. Então, por isso surgem as neuroses, os distúrbios de ansiedade, os distúrbios de estresse, os distúrbios depressivos, né? Que começam com situações que a gente chama de transtornos leves, que incomoda bastante a pessoa, entende? E começa a refletir isso nas pessoas que estão em volta dela. E à medida que a coisa vai se processando, entende? Esse monoideísmo, através do intercâmbio mental, ele vai se intensificando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E a casa mental da pessoa fica cada vez mais comprometida. E quando ele chega até os transtornos de neurose, que são os quadros depressivos, entenda o quadro depressivo como depressão, não como tristeza, né? Porque a tristeza é uma coisa flutuante na vida da pessoa. Você tem algo que te gerou tristeza, você está triste naquele momento, daqui meia hora você já não está mais, você já superou, você está valendo outras coisas, está vendo outras coisas, surge um fato alegre, você sorri, entende? Isso é a oscilação afetiva normal da vida de todo mundo. Na tristeza do quadro depressivo, não. Então a tristeza, que é tristeza, às 24 horas do dia. Ele começa a perder o colorido da vida. Então ele sente aquela tristeza que é uma tristeza que pesa, que não cede, que não vem um outro afeto positivo em cima. Entende? E se você começar a chamar muita atenção dele, entende? Ele começa a se sentir mais irritado, mais tenso. E isso é muito importante a gente saber, porque a depressão, quando se junta com essa tristeza duradoura e às vezes associada com um quadro de irritabilidade, ou pode ser até um quadro de hipomania, aí a coisa já muda de conotação, porque essa depressão ela já penetra num aprofundamento maior do quadro neuropsiquiátrico, que é o transtorno bipolar. Entende? E a gente está vendo hoje em dia que é uma coisa que chama muita atenção da gente, sabe? É a evolução que tem desse transtorno bipolar. Porque até uns 25 anos atrás, mais ou menos, a incidência desse transtorno bipolar, entende? Em que a gente conhecia só uma fase dele, para bipolar tipo 1, a penetrância dele na doença depressiva do modo geral, entende? Era em torno de 15%, 20%. Depois a gente viu que surgiu um outro tipo, que é o bipolar tipo 2, entende? Que a pessoa alternava uma grande fase depressiva com uma pequena fase de hipomania. Depois a gente viu que esse transtorno bipolar tipo 2 poderia ser não só com hipomania, mas com transtorno de irritabilidade. Que é isso que a gente está vendo aqui, sabe? Então a pessoa tem uma depressão e tem momentos de irritabilidade. E agora a gente está percebendo que a intensidade da coisa está piorando
em que começou o que a gente chama de surgir um transtorno de bipolaridade mistos. E é interessante como essa frequência disso está aumentando, sabe? Em que a pessoa ela oscila no mesmo dia com transtornos depressivos duradouros do humor, entende? Que não são como emoções e que com momentos de irritabilidade no mesmo dia. É muito interessante, porque o que difere do borderline, que é um transtorno da emotividade, é que a emotividade é uma coisa instantânea, o que a pessoa sente agora. O transtorno bipolar, ele fica umas 4, 6 horas bastante depressivo e depois vem a irritabilidade. Então você vê que essas doenças se assentam tudo nisso aqui, e começam desse jeito. E são doenças que todo mundo conhece. Entende? A coisa se vulgarizou a um ponto que as pessoas que são estressadinhas, inquietas, essas coisas, são rotuladas já de bipolar. Terminando deturpando a doença, que não tem nada a ver com isso, sabe? Muitas vezes são fases de escolha da própria pessoa de ter esse temperamento mais chamativo, às vezes até chamativo de atenção. Então, quando a coisa se acentua nos quadros neuróticos, a intenção da entidade que está perturbando e a penetração que ele tem na casa mental é tamanha, que a pessoa vai ficando cada vez mais longe de leituras edificantes. E quando a gente fala leitura edificante, a gente fala de um modo geral, sabe? Tudo aquilo que vai trazer algo positivo para ela, entende? Ela começa a se afastar, ela se distancia. Tá? E o que é interessante é que surge irritabilidade, entende? As pessoas começam a dizer, mas você não assiste um filme bom? Não tenho paciência. Você não vai assistir ao seu tempo religioso? Não tenho paciência com aquele padre. Então não tenho paciência. Tudo não tem paciência, se irrita com tudo, está entendendo? Porque na verdade é o quadro que a gente chama da inquietação. A gente viu que a pessoa oscila normalmente entre as duas polaridades, entende? Em que ele está melancólico, apático, e depois fica excitado, irritado, inquieto, agressivo. Então, é muito interessante isso. Então, quando você sugere algo edificante, não sai pela tangente. E por que isso? Porque se ele for atrás de algo edificante, ele vai atrás de uma força que vai bater de frente com aquele irmão que está lá querendo perturbar. Então ele gera esse descontrole emocional. Porque neurose, como eu defini para vocês a semana passada, neuroses são alterações que eu tenho da afetividade, do campo da emoção e dos sentimentos, que eu não controlo, mas que eu tenho consciência plena do que está acontecendo e tenho integridade das faculdades mentais. O comprometimento é afetivo, a inteligência afetiva fica comprometida, e fica comprometida porque ele ajudou a que isso acontecesse, mas ele está consciente do que está acontecendo. Ele tem capacidade de entender e julgar a sua realidade e tem capacidade de fazer juízo de valor dos seus atos. Então, isso é que é importante. O neurótico, ele tem isso íntegro. E eu torno a repetir, é íntegro. Capacidade de entender e julgar a sua realidade do que ele está vivendo. E de fazer também o juízo de valor dos seus atos. Ele sabe quando está fazendo algo negativo e positivo. Isso é importante. A integridade da faculdade mental, isso quer dizer que ele tem capacidade de ter pensamentos dedutivos que nascem com argumentação e com abstração. Ele é capaz de raciocinar. Ele não é um deficiente mental. E é aí que está o bom da coisa. Porque se a pessoa tem isso íntegro, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é por que é que ele não muda? Ele está pensando com coerência. Ele tem capacidade de ter a consciência do que está acontecendo. Por que é que ele não muda? E é aqui que a gente abre um parênteses para que você entenda que Deus, quando deu a inteligência para o ser humano, o que diferenciou ele dos animais, essa inteligência, ela penetra na conduta dele em um intervalo que existe entre o que ele sente e o que ele vai fazer. Esse intervalo
entre o que a pessoa sente e o que vai fazer, a gente chama isso de liberdade. Ele tem a capacidade de ter liberdade de escolher o que ele vai fazer com aquilo que ele sente, tendo lucidez daquilo que ele vai realizar. O animal não, ele sente e tem o instinto, ele não tem essa lacuna. Essa capacidade de inteligência, de consciência não existe nele. Então o cuidadinho está lá, você fez alguma coisa com ele, ele vai reagir. Com a inteligência, Deus disse, não reaja, mas haja com aquilo que você está fazendo. Então, você vai viver reagindo, porque você escolheu o seu animal que você é. Você está escolhendo ser um animal irracional. Porque você tem a inteligência para agir, escolher, ter a liberdade de analisar aquilo que você vai fazer com aquilo que você está sentindo. É aí que está o problema dele te afastar dessas leituras edificantes do que é edificante. Porque se você é chamado para atenção para isso que é edificante, isso vai te causar um abalo aí dentro, né? Puxa vida, o cara está falando uma coisa que foi nem que é desse jeito mesmo. Eu estou trazendo uma informação fisiológica sua de como você vive. Então, se ele deixa você perceber algo desse tipo, em que você vai analisar o que você sente, que é justamente onde está o teu problema, que é na afetividade, e que você vai ter a liberdade de escolher, entende? E você começa a escolher fazer coisas diferentes e não se entregar para a negatividade do transtorno neurótico. Puxa, você vai se libertar dele. Não, ele não faz porque não quer. É isso que eu quero que você entenda. Ele não faz porque não quer. Entre o que ele sente e o que ele vai fazer, ele pode pensar, refletir, analisar, porque ele está consciente. E definição de consciência é essa: é eu entender e julgar minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Então, ele se conforma e se entregar para os transtornos afetivos dele, reagindo. Ele abdica da capacidade de agir com lucidez, ele reage. Ah, mas eu sou desse jeito, me bateu, levou, um pau quebra, tá entendendo? É porque eu sou assim, eu não tenho paciência mesmo, tá entendendo? É porque é desse jeito comigo. Começa com sutileza, começa com alterações de temperamento, como a gente está vendo aqui, começa com irritabilidades, coisas fugazes na vida, mas ele não entende, porque cada vez mais que ele se afasta do que é bom, pior vai ser a influência que vai chegar até ele. Entenda que é assim que a coisa acontece. E é como Jesus falou, que ninguém há de servir a dois senhores. Você escolhe, você vai servir ao Senhor do bem ou ao Senhor do mal. Você vai escolhendo. Se você se entrega para o Senhor do mal, aquilo vai tomando conta de você. Por quê? Porque a vida é um processo dinâmico. Está sempre acontecendo alguma coisa. Nunca a coisa fica estática. Esse momento que a gente está aqui dizendo aqui, é só esse momento. Você não vai ter jamais esse momento aqui. Vai ter outros momentos amanhã, teve outros momentos, mas esse é esse. E daqui 5 minutos será outro. Entenda, é assim que a coisa se processa. E minha mente também é desse jeito. Se eu manter a minha mente íntegra, se eu manter a minha mente consciente, fazendo juízo de valor das minhas coisas, fazendo boas escolhas, puxa, eu vou estar superando as dificuldades que a vida vai estar me oferecendo no meu dia a dia. Porque é como Jesus falou, no mundo só tereis aflições. É com todo mundo. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu, o ser espiritual que estou aqui trazendo todos os esclarecimentos que vocês precisam para você vencer as dificuldades do mundo. Você vai se entregar para elas? É escolha de você. Então, vai te afastar do que é edificante. De tudo que é jeito. Você vai ter sono, você vai entrar em intensificação desses sintomas.
vai desconfiando cada vez mais, vai tendo cada vez mais insegurança. As doenças flutuantes vão estar aumentando. Para que você não vá participar do que pode trazer para o caminho correto da vida. Entenda que é assim que... Quem já passou por isso, faça uma retrospectiva para ver se não é desse jeito. Então, te afasta do que é edificante. Te afasta da prática religiosa. A gente já falou para vocês aqui que tem 3 mecanismos que a vida nos dá para você evoluir: conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento religioso. Fora esses 3 não tem outro. Fora esses 3 não tem outro. Conhecimento científico, ele vai mostrar a diferença entre a verdade e o falso. Porque a ciência mostra isso. Porque a ciência diz que é um fato aqui, ele vai ser um fato aqui, no Japão, na China, na Palestina. Ciência é fato. Acontece em qualquer canto do mundo. Isso é um fato científico, sabe? É a diferença entre o verdadeiro e o falso. Filosófico é mais pela arte do pensamento. Filosofia é a arte do bem pensar. Filosofia vai mostrar para você a diferença entre o certo e do errado. Você vai tirar pensamentos dedutivos que nascem da sua argumentação com você mesmo e de você estar abstraindo coisas novas, sabendo o que é certo e o que é errado. E todo mundo sabe isso, entende? Por quê? Porque a gente tem um código de ética aqui dentro. Isso chama de consciência ética, que está no nosso pré-frontal. E que ninguém vai tirar isso de você, sabe? Nosso pré-frontal vai lá e acessa isso, que fica o núcleo dela na região tempo-parietal do hemisfério direito. É uma conexão direta que está você raciocinando, indo atrás da sua consciência ética para saber o que é certo e o que é errado. E a religiosidade, que é você se ligar com o teu Criador, que é perfeito, sabendo que Ele vai cuidar de você, que é imperfeito. Imagina se Ele vai deixar você se libertar do intercâmbio mental dele para entrar em intercâmbio mental com Deus e a espiritualidade superior. Jamais. Jamais. Então ele te afasta disso aqui. Para que religiosidade? É aqui que ele vai perder toda a influência que tem sobre você. Entende? E a sua casa mental começa a ser penetrada por outras energias positivas. E como o fluido bom não se mistura com o fluido ruim, é assim que acontece. Ou está o bom ou está o ruim. Não existe mais ou menos a lei de Deus. A gente já estudou isso, Jesus já falou isso muitas vezes. Ou você está certo ou está errado. Seja o teu sim, sim, teu não, não. Ninguém há de seguir a 2 senhores, ou está com mamão ou está com Deus. Não existe mais ou menos. Você escolhe a vibração que você quer assimilar, de acordo com o pensamento, que a tua consciência está dizendo que está ao teu alcance, sabe? Então eles vão fazer de tudo para que você saia do que é edificante, saia das práticas religiosas. E uma coisa que chama muito a atenção: cuidados com o corpo e com o ambiente. A gente já falou para vocês aqui que 2 pedras fundamentais no tratamento da obsessão. A primeira delas chama-se de higiene. E entenda por higiene essa definição médica que a gente diz, que é um conjunto de regras, de princípios, que vai trazer bem-estar físico, intelectual e moral para você. Então, é comum o desleixo com o corpo. E não pensa você que é só ficar fedido porque não está tomando banho, não. Porque fica também, porque o depressivo é desse jeito. Ele se recusa a lavar o corpo. Entende? Incomoda ele. Limpeza básica, incomoda. Não gosta daquilo, entende? Fica maquiando a sua sujeira, entende? Mas não é só isso. Esse descuido com o corpo, ele vai de uma maneira muito mais profunda, além do próprio bem-estar e embelezamento externo, sabe? Diz respeito com os cuidados físicos com o corpo. Se tem depressão, não trata. Se tem diabetes, não trata, entende? Se tem qualquer doença, se recusa, se afasta do tratamento. Eu trouxe para vocês aqui, alguns meses atrás, a dificuldade que existe na adesão de tratamento do ponto de vista físico. Entende?
Vocês viram que uma pessoa idosa que toma mais de 5 medicamentos, entende? 23% de chance de abandonar um deles. De ficar com os 5, entende? É 70 e poucos por cento de abandonar um daqueles medicamentos. Uma pessoa de 40 anos, acima de 40 anos, para ter adesão ao tratamento, depois de 3 meses, um tratamento depressivo, a gente viu isso aqui, é 27% só que mantém o tratamento. Ele sempre faz algum testezinho, sempre larga a medicação, é uma confusão isso, sabe? Então, o desleixo com o corpo vai não só com a saúde física, também com o embelezamento e tudo de uma maneira geral. Você que convive com uma pessoa depressiva, você vê isso, é escrachado, sabe? É uma coisa que chama atenção. Com a alimentação do corpo também, às vezes come demais. Você sabe, os sintomas do depressivo a gente já falou para vocês, né? A fase mental dele, que é a tristeza, essa tristeza que não passa, é contínua, sabe? E o que a gente chama de anedonia, a perda de interesse para fazer as coisas que deve e que dava prazer para ele antes, entende? Ele perde interesse para fazer as coisas, entende? Perde interesse para comer, para tomar banho, às vezes come demais, às vezes come de menos, sente dor no corpo, que ele faz com que ele se entregue cada vez mais para não fazer nada, ficar em cima de uma cama. E a gente já falou isso para vocês, que uma das coisas que mais aliviar as dores dos pacientes depressivos, das fibromialgia, é a atividade física. Ele tem mais que ter atividade. Quanto mais atividade ele tiver, melhor vai ser para ele, porque o córtex cerebral dele, na área sensitiva, na área pós-central, que a gente chama, né? Isso já é documentado. Existe uma alteração de função em que a sensibilidade aos estímulos se torna mais aguçada. E a única maneira que você tem de realmente melhorar isso é você dar estímulo para aquela área, para que você modele a intensidade do estímulo com a realidade da vida, sabe? Então ele precisa ter atividade, mas é justamente o que não fazem. Eles ficam desleixados com o corpo de uma maneira geral. E se você manda fazer, porque você não sabe a dor que eu sinto. A gente sabe. A gente sabe que a gente estuda isso para saber, ué. A gente sabe perfeitamente. E a gente quer que ele faça coisas em que ele vai usar o pré-frontal dele, porque é essa área que fica mais comprometida, que é como eu vou trazer nas imagens aqui para que vocês entendam como se processa a coisa. Porque é como eu falei aqui em cima, ele vai tomando conta da tua casa mental. Isso que vocês já estudaram a casa mental de André Luiz, que a gente já falou aqui para vocês, entende? Existe a área pré-frontal, que é o superconsciente, existe a área cortical atrás disso, entende? Que é onde está a tua vontade, que diz respeito às sensações do corpo, de uma maneira geral. E existe a casa mental do subconsciente, entende? Que estão as estruturas profundas dos gânglios basais e da ínsula, entende? Que se refere a tudo que eu já aprendi e aos hábitos que eu tenho na vida. Então, ele invade tudo. Entende? E ele começa, a principal, que ele começa a tomar conta, é justamente o pré-frontal. Porque é aí que está a tua capacidade de exercitar a razão, entende? É no pré-frontal em que eu vou tomar decisões. É no meu pré-frontal que eu vou fazer escolhas. É no meu pré-frontal que eu vou exercitar a minha vontade. Entende? Vontade é a capacidade que eu tenho de querer e de escolher. De fazer ou de deixar de fazer alguma coisa subjetiva ou objetiva. Então, essa capacidade de decisão sua está lá no pré-frontal. Entende? A capacidade de planejamento quer dizer, eu olhar para o futuro, eu fazer uma perspectiva legal daquilo que eu quero trabalhar para conquistar, para eu realizar para a minha vida, está lá no teu pré-frontal. O controle do que você vai fazer com suas emoções está lá no teu pré-frontal. O controle que você vai fazer com seus impulsos está lá no pré-frontal. Isso tudo está lá na tua capacidade de raciocinar, de refletir, de analisar, de ponderar, entende? Isso está tudo ali. E essa é a área que eles mais tentam bloquear. É aí que está a casa mental que eles querem que não funcione. Entende? Porque se ela funcionar, você se liberta dele. E aí que está a oportunidade da pessoa trabalhar em prol de si mesmo, de se melhorar. Porque
Porque o problema é dela, não é do outro. O outro aproveitou as deficiências que ela tem para influenciá-la no caminho negativo da vida. Mas o problema é dela. É isso que a gente tem que entender. Os nossos amigos que ainda não conquistamos, eles não vão criar nada que eu não tenha. Eles vão aproveitar tudo que eu tenho, que não é bom, e intensificar isso. Então, quando você está passando por uma situação dessa, entenda, é a oportunidade que a vida está dando de você se tornar melhor. Porque você vai corrigir um problema que é seu e que não caiu de paraquedas em cima de você. É você quem escolheu, como a gente já viu aqui em cima, percebendo e assimilando o que queria no caminho não edificante da vida. Então, cai em si e olhe em você a responsabilidade que você tem por você mesmo. Porque as pessoas ficam desse jeito e eles saem na área da responsabilidade, em que eu tenho que trabalhar o auto-perdão para me recuperar, e eu entro na esfera do ego, ou me desculpando, botando a culpa no obsessor, ou me culpando, dizendo que eu nasci desse jeito, eu nasci para sofrer, vai ser desse jeito assim a minha vida eternamente. Não, Deus não quer isso para a gente. Deus quer todos os filhos melhores. Se você está se excluindo do que Deus fez para você, a escolha é sua também. E se está escolhendo errado, foi você que fez essa escolha. Então que a gente caia em si na responsabilidade que a gente tem, para que cada um possa fazer a sua parte e que todos juntos possam ajudar mutuamente uns aos outros, como Jesus pediu, que vos ameis uns aos outros, como Ele havia nos amado. Então, que a gente entenda isso como se processa, porque o descuido e o relaxo com o corpo é algo notório, tanto nos pacientes que têm transtorno de ansiedade, quanto de estresse, quanto, principalmente o depressivo, esse é que a coisa fica mais evidente. E se você tem uma noção, hoje em dia, a gente sabe que a tendência dos transtornos de ansiedade e dos transtornos de estresse, de uma maneira geral, a tendência é todos eles caminharem na direção da depressão. Não tem boca, sabe? O destino final, quando você não trata, é a coisa chegar nesse grau em que a pessoa se deprime. Porque, digamos, é um dos graus mais comprometedores que as pessoas podem passar. Então, que a gente veja direitinho isso. E por fim, ele fala os cuidados também com o ambiente onde vive. Se você for ver como vive a casa de uma pessoa e o quarto de uma pessoa depressiva, você vai ver como é a beleza lá, sabe? Tem de resto de comida, roupa suja, com tudo jogado, tudo sem ordem, sem nada. É uma aberração, sabe? E tem mais, às vezes você quer ajeitar, quando é familiar, quer mexer na... Não! Mexer em minhas coisas, jamais, tá entendendo? E fica aquela coisa, isso como começa a entrar no campo da acumulação, né? Porque é outra coisa também que está crescendo muito hoje em dia e chama muita atenção da gente, principalmente nos idosos, sabe? Está ficando cada vez mais frequente, né? Chama de síndrome de Diógenes, né? E que são os acumuladores. Isso não passa, hoje em dia, do que a gente sabe, que é um transtorno obsessivo compulsivo. Que antes fazia parte também dos transtornos de ansiedade, mas hoje em dia a gente já trata de uma doença à parte, em que a gente já viu que tem uma área de falha de circuitaria neuronal na área da ínsula, que é onde está os nossos instintos e os nossos hábitos, entende? Já conseguem alguns exames de ressonância funcional de captar defeitos nessa área de pacientes que têm transtorno grave. E o que é mais interessante, sabe? Tem transtorno obsessivo compulsivo hoje tão grave, eu estava até conversando com meu filho esses dias atrás, que alguns pacientes são tão refratários que hoje em dia já tem cirurgia com DBS, com estimulação profunda de substância cerebral, para ativar aquelas áreas que não estão respondendo mais ao tratamento, e o paciente responde, sabe? É muito interessante isso. Tem
uns trabalhos novos também saindo sobre transtorno depressivo refratário, desses transtornos que nem responde mais com eletroconvulsoterapia. Tem um americano que publicou 8 casos, entende? Em que ele também colocou um DBS, na substância reticular-ativadora do tronco, e os 8 casos que ele colocou, seguindo o mesmo parâmetro, todos eles reverteram o quadro depressivo. Então tem algumas coisas novas surgindo, fantásticas, sabe? Baseado tudo nesses estudos que a gente faz de ressonância funcional, que eu vou trazer uns exemplos para vocês aqui. Então, compreenda que a pessoa que tem seus transtornos neuróticos, o ambiente em volta dele reflete quem ele é. Não é só ele, como que ele sente, mas a conduta dele que fica deturpada, a conduta dele que fica mal conduzida, entende? Em tudo aquilo que ele faz e naquilo que ele está vivenciando. Entende? Por quê? Porque a capacidade que ele tem de ter uma reflexão mais profunda vai ficando cada vez mais comprometida com o intercâmbio mental que está se tornando vigoroso, em que ele vai excluindo tudo mais que está em volta para que ele tenha um domínio exclusivo da mente daquela pessoa. E quando acontece isso, é aquela palavra que a dona Miriam falou aqui, a pessoa já entra no quadro de subjugação. Então, à medida que isso vai se intensificando, com as neuroses, ele se afastando da leitura edificante, da religiosidade, dos cuidados do corpo do ambiente, o relacionamento entre ele e a influência é tão grande que é o que ele fala aqui, a complicação do quadro ocorre pela telepatia prejudicial, gerando a simbiose obsessiva. Então, se antes o irmão que queria perturbar tinha que estar presente, projetando ideias no campo espiritual daquela pessoa, à medida que esse intercâmbio se intensifica e que ele se afasta das energias boas e ele se entrega cada vez mais para esses pensamentos negativos, a vigorosidade do fluido que comunica uma mente à outra vai se intensificando ao ponto de aquele que influencia não precisa mais estar presente. Ele pode estar no outro planeta. O vínculo existe e ele interage o tempo todo, às 24 horas do dia, com aquele irmão que ele está perturbando. Só voltando ali, se a gente quiser ajudar com terapia, medicamento, a gente sabe que a pessoa tem que querer, mas terapia pode ajudar? Qualquer um pode fazer uma leitura edificante. Qualquer um pode voltar para a sua religiosidade. Qualquer um pode cuidar do seu corpo. Qualquer um pode cuidar do ambiente onde vive. Não tem como. Não faz porque não quer, entende? E ele vai dizer, não, mas a minha capacidade de escolha está comprometida. Mas meu planejamento também já não está funcionando para o meu pré-frontal. Mas as minhas emoções eu já não consigo mais controlar o que eu vou fazer diante do que eu sinto. Os impulsos são tamanhos que o meu pré-frontal já está anestesiado. Acontece. Não acontece? Acontece. Pois é. Então, se ele está desse jeito, e ele reconhece que está desse jeito, por que é que ele não acredita nas pessoas que o amam e querem fazer o bem para ele? Por quê? O que é que Kardec fala do tratamento de subjugação? Tem que existir uma terceira pessoa para ajudar aquela pessoa a se desvencilhar dos fluidos. Essa terceira pessoa é fundamental. Fundamental. Se ele está realmente perturbado ao ponto de ficar subjugado, que ele tenha o bom senso. É só um bom senso, sabe? De olhar e dizer, pô, minha mãe que me pariu me ama. Porque aquela bandida me pariu. Não é possível que ela vai fazer uma coisa para me prejudicar. Eu torno a repetir. As emoções estão perturbadas. Os sentimentos estão. A consciência não.
Não está. A integridade mental também não está. Então, aquela pessoa pode muito bem ainda refletir no que os outros estão fazendo por ela, já que ela se considera uma inutilidade. É aí que está o problema. Não faz, continua dizendo, porque não quer. Olha, se você for analisar, o livro No Mundo Maior, que é o da Casa Mental, esse que a gente fala tanto, esse livro, ele é exclusivamente uma demonstração de caridade de Deus para os filhos aqui na Terra, para que não entre em quadros psicóticos. Calderaro, ele fala abertamente do começo ao fim do livro. Nós trabalhamos no anonimato, existem inúmeros, incontáveis falanges de espíritos bons que trabalham do mesmo modo que nós, para evitar os irmãos de entrar em quadro psicótico. Quadro psicótico é quando você perde a consciência da realidade, você não tem capacidade de julgar a si mesmo, sabe? Você vê coisas onde não existe mais, então a capacidade de refletir realmente, aí você já perdeu. Porque depois que você perde isso, acabou, meu filho. É como fala lá, é remédio o resto da vida e doença o resto da vida para você tratar. Então tá ruim do jeito que você está, vai ficar pior. E o que é que eu sempre falei para você, né? As doenças psiquiátricas, elas são diferentes das outras doenças nas áreas da medicina. As doenças psiquiátricas, elas não são categoriais, como assim, estou com uma gastrite, é uma gastrite. Estou com câncer, é um câncer. Entende? As doenças psiquiátricas não, elas são dimensionais, entende? Dependendo de como você vai tratar, ela vai ter dimensões mais superficiais e dimensões mais profundas. Se você não trata, a coisa se aprofunda. Então, você pode ter um estresse da vida, um quadro neurótico, que depois vai gerar um quadro cada vez pior, e ele vai entrar em quadro, por exemplo, transtorno bipolar, depois um transtorno esquizoafetivo, e a pessoa, quando entra em quadro psicótico, ainda não. Então, ela se aprofunda. Depende de como você vai querer tratar. E o que eu estou falando para vocês até agora é que tudo ainda depende da escolha da pessoa que está padecendo por aquilo, entende? Porque ela não entrou no quadro psicótico. Mas a medicina hoje em dia ela evoluiu tanto, entende? Que antes a gente achava que os quadros psicóticos não dava nem para fazer psicoterapia. Hoje em dia é diferente. Hoje já existem técnicas próprias de psicoterapia para pacientes psicóticos, pacientes esquizofrênicos fazendo psicoterapia. E é muito interessante que estão surgindo alguns trabalhos muito bons em cima disso, sabe? Com reforço de positividade, até naquela pessoa que está destrambelhada na sua consciência. Entenda isso, meu. O cara não, a capacidade de entender e julgar a sua realidade dele está baleada, entendeu? Ele já não consegue mais fazer juízo de valor dos atos dele, entende? Ele já vê coisa onde não existe, escuta coisa que não tem, entende? Percebe coisa no corpo que não acontece. Mesmo assim, existem técnicas que conseguem fazer terapia e trazer a pessoa para uma situação melhor. Coisa que a gente não acreditava que não ia acontecer. Tem livros surgindo isso aí aos montes agora, sabe? Então, o que é importante, e é isso que eu quero que você pense. Poxa, sejamos claros, aquele que é doidinho mesmo, que está voando pedra, aquele cara melhora com terapia. E você, meu? E você que ainda está com essa parte íntegra? Vai ser ruim assim no raio que o parta, meu. Você não está fazendo em seu benefício uma coisa que um doido faz. Não é de matar um negócio desse, gente. Então, que a gente saia do nosso orgulho, porque isso é um orgulho. Se existem 3 tipos de simulado de arrogância. A arrogância daquele que abusa do poder, que só olha para aquele que pode dar mais poder para ele, o que não pode dar poder nem olha. Isso é arrogância. A arrogância do efeito Dunning-Kruger é aquele que é incompetente e acha que na sua incompetência ele é o maior competente do mundo, tá entendendo? E o terceiro são as pessoas que se recusam a mudar.
elas são tão arrogantes, que a gente mostra a verdade, a ciência mostra a verdade, a doutrina espírita mostra a verdade, Jesus mostra a verdade, mas eu não mudo. Isso é que é arrogância. Vai sofrer até aprender. Porque enquanto você não aprendeu o que a vida vai te ensinar, enquanto você não quiser aprender o que a vida vai te ensinar, você vai passar pela mesma experiência, até aprender. É assim que é a vida, sabe? Então, quando acontece essa telepatia, em que um está lá, sabe Deus aonde, mas contactuando o tempo todo contigo, ó, influenciando em tudo, entende? E você aqui sofrendo e ele rindo lá. Aí você chega na casa espírita, ou qualquer templo religioso, afasta os capetas de mim. Afasta. Como afasta? Ele já está afastado, meu. Ele pode estar no outro planeta, está mais afastado do que isso. O problema é você se distanciar dele. É uma escolha sua que está em jogo. É aí que está o bom da coisa. Então entenda o que se processa, para que entendendo, você seja movido, seja catucado no seu fígado, ou seja lá em qualquer canto, e diga, pô meu, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque não tem outro jeito. Então, sai da tua arrogância. Entenda que você pode e deve mudar, que Deus quer que você mude. Compreenda que Deus, esse que você fala tanto, porque as pessoas estão sofrendo, meu Deus, se não for minha fé, eu já tinha morrido. E lá, Deus, filho, é amor por excelência. Não existe outro afeto em Deus que não seja caridade e amor. Fora disso, são encrencas que a gente cria. Não foi Deus que criou dor. Não foi Deus que criou o sofrimento. Porque é a lei natural. A lei natural é a lei de Deus. A única que vai vos trazer a felicidade. É ela que ensina o que você deve e que não deve fazer. E quando você se afasta dela, você planta a infelicidade. Pois eu até decorei. É desse jeitinho que está lá dentro. De tanto que eu já falei isso aqui, eu já decorei a coisa, está entendendo? E é bom que agora que fica aqui na minha caçuleta, na minha cabeça, pensando o tempo todo, porque quando eu passar pelos meus problemas, eu vou pensar a mesma coisa, porque eu tenho que fazer a mesma coisa daquilo que eu já estudei e que eu estou querendo passar para vocês. Porque se vocês têm problema, eu também tenho os meus. Se vocês têm suas doenças, eu também tenho as minhas, está entendendo? E não quero ter as minhas, eu também não quero ter as de vocês. Cada um leva a sua e cada um vai resolver a sua. É assim que a coisa funciona, tá? Então o que acontece é isso, então a casa mental fica cada vez mais bloqueada. E eu trouxe 2 exemplos para vocês aqui, 2 coisas interessantes, não vai dar para passar. Ó, eu espero vocês. Isso é um exame de chama de espectro, isso é uma tomografia por emissão de fótons. A tomografia por emissão de fótons, você dá uma substância radioativa para a pessoa tomar, normalmente uma substância gordurosa que ultrapassa mais ou menos hematoencefálica, sabe? Então quando ela está passando, ele ultrapassa a barreira e vai se depositando, e quando ele é depositado, você consegue captar a imagem dele, né? Então, as áreas que têm boas perfusões, a gente deduz que são as áreas que estão sendo usadas, porque o sangue está indo para lá, porque vai nutrir com os elementos que a pessoa precisa botar o neurônio para funcionar. É assim que acontece. Então, ele vai captando as regiões que estão mais funcionantes no cérebro. Uma pessoa depressiva, você é um depressivo grave, né? Não estou dizendo que qualquer depressãozinha que é desse jeito, mas você consegue pegar alterações depressivas. Por exemplo, eu peguei um paciente esse mês passado, que chegou com perda cognitiva achando que estava caducando, né? E quando ele fez um teste mental, eu digo, isso aqui está bem diferente. Então ela foi fazer um PET. O PET é uma tomografia por emissão de hipóstolo. Isso é melhor do que o espectro. Na tomografia por emissão de hipóstolo, eu dou uma glicose radioativa, entende? Porque o neurônio funciona à base de oxigênio e glicose. Então eu dou uma glicose radioativa e vou dosando depois, em que eu dei aquela glicose com tempo determinado, para saber as áreas que estão funcionando ou não. Então, nesse caso foi bonito, sabe? Porque quando chegou o exame, o polo frontal dele, o pré-frontal dele estava zerado, sabe? Mas as outras áreas totalmente diferentes.
E como eu já tinha suspeitado de depressão, já tinha dado antidepressivo, ele já voltou, estou bom, digo, ótimo, porque eu só depressão mesmo, tu não está caduca ainda, entendeu? Agora imagina um velho de 80 e poucos anos, porque ele um conflito, não sei lá, ele dentro da família, puf, entrou no depressivo. Então, essas coisas acontecem. Então, entenda que esses exames hoje em dia mostram pra gente muita coisa. Então, você tem uma depressão importante aqui, você vê de amarelo, que são as áreas funcionando. O que eu quero chamar a atenção é isso aqui, ó. É a área pré-frontal dele, o tanto que não assente nada e o tanto que está negativa. A pessoa aqui, a capacidade dele de ter essas ideias por ele mesmo, né, de planejamento, decisões, emoções e impulsividade, ele já perdeu o controle. Mas é como eu falo para você, se ele perdeu o controle, por que é que ele não acredita nas pessoas que o amam? Por que é que ele... É como toda subjugação, nesse caso aqui ele está subjugado, não tem boca. Toda subjugação precisa de uma terceira pessoa. Entende? E todos nós temos essa terceira pessoa. Deus jamais vai... Deus é amor. Deus é caridade. Jamais vai deixar algum filho dele subjugado sem ter alguém que possa trazer para o caminho da verdade e da vida. O problema é, será que o subjugado vai querer escutar essa terceira pessoa? É aí que está o problema. Se você for analisar, e eu falo isso para os meus pacientes, entende? Ó, analisa na tua vida, você que está com depressão há 30 anos, quantas pessoas boas não tiveram ao teu lado te mostrando o caminho da vida? E eles choram, sabe? Eles choram, porque nessa hora a consciência chama para a responsabilidade e que eles desprezaram. E muitos falam, mas eu não tenho mais minha mãe. Eu digo, não tem na carne. Você tem agora a minha espírito. Se ela te amou na carne, imagina o tamanho do amor dela que ela tem como espírito. O mesmo pensamento que chegava no teu ouvido vai chegar na tua intuição, se você chamar pelo auxílio dela. Então não tem boca, tá entendendo? O nego não melhora porque não quer. É escolha. Então, aqui está uma ressonância do paciente no espectro do paciente depressivo e aqui no espectro do paciente não depressivo. Vê a diferença? É o fluido que bloqueia a atividade, não do cérebro em si, mas do cérebro perispiritual, do espírito que está depressivo. Aqui é só um reflexo do cérebro, do perispírito da pessoa que está doente. Então, quando Kardec fala, é preciso se libertar desse fluido, e ele fala lá, por uma ação mecânica, está lá no livro da gente, bonitinho aquilo, também está na Revista Espírita de janeiro de 1863, que ele disserta de uma maneira muito mais ampla do que está no livro da gente, sabe? E ele fala, não é só também mecânico, você tem que falar com autoridade para aquela pessoa, porque precisa de alguém, uma terceira pessoa, para mostrar o caminho do bem e ele seguir, sabe? Então, é isso que acontece, do ponto de vista, hoje em dia, que a gente pode dizer da ciência, sabe? Mas eu trouxe outro que é mais interessante, eu sou um momento. Esse aqui é uma ressonância funcional. A ressonância funcional ele também mostra perfusão cerebral. Ele não mostra metabolismo do cérebro como o PET. Então, o PET é um exame que eu adoro, sabe? Porque ele mostra com mais realidade a coisa que acontece. Mas aqui eu trouxe um exemplo para você entender o seguinte: isso é o cérebro do paciente depressivo. Estimulado. Você vai fazer a ressonância funcional, você vai dar tarefas, estímulos, orientação, porque ele faça aquilo, aquilo outro, pense naquilo, aquilo outro, faça um jogo, faça alguma coisa. Então, você vai dar dando estímulo para ele. Né? E a capacidade que ele tem de acender as áreas cerebrais é muito limitada. Sabe? Aí você pega um paciente desse jeito, isso é antes, depois você faz uma estimulação magnética transcraniana, é diferente da eletroconvulsoterapia. É aquela bobina para dar só uma bala magnética, até desencadear algumas alterações repetitivas, tipo crise parcial. Então, só uma bala magnética, entendeu? Com a mesma tarefa, ver como acender as áreas cerebrais. Não é interessante? Porém, aqui o pré-frontal, pouquinho.
Quando surgiu esse exame, eu fiquei fantástico, achei fantástico, cara. Foi um israelita. Israelita é fogo para descobrir as coisas. Um negócio desse tamanho, o pessoal, o bicho vai atrás das coisas. Então, quando ele descreveu isso, a gente ficou muito encantado, porque no começo a gente não tinha os padrões que tem hoje de eletroconvulsoterapia. E era a eletroconvulsoterapia que muitas vezes deixava sequela. Então a gente achou que isso aqui vai ser a bola da vez, o negócio vai dar. Realmente quando você faz, você melhora, mas o estímulo ele não é tão intenso e a capacidade que tem de você se libertar do fluido também não é boa. Então, hoje os trabalhos mostram que o tratamento medicamentoso, a psicoterapia e a estimulação magnética transcraniana, elas têm uma melhora praticamente a mesma, ali naquele mesmo patamar, sabe? O que cresceu muito hoje em dia, e que a gente está muito feliz com isso, são os padrões novos de eletroconvulsoterapia. A quantidade de sequela praticamente é mínima hoje em dia, entende? São exames que a gente faz repetitivos, a gente começa fazendo sessões como depressão grave de 8, entende? Assim com intervalo de 2 a 3 por semana, dependendo da gravidade. E é interessante a melhora da pessoa, entende? Porque esse abalo que dá no neurônio provoca uma ruptura do intercâmbio mental que ele tinha como obsessor. Ele se liberta por uma força física elétrica. E é impressionante, ela tem o primeiro tratamento, no dia seguinte a pessoa já está fazendo. Eu falei para você, eu tive uma colega minha que foi indicada para a mãe dela, ela mora numa cidade aqui perto, e ela perguntar meu pai, eu digo, já era para ter feito. É um transtorno bipolar. Faz porque você vai ver. E ela está fazendo aqui em Araçatuba, graças a Deus ela está fazendo, não é tão caro, mas dá para fazer. E ela me ligou no dia seguinte, doutor, minha mãe é outra. Normalmente era ela que ligava toda manhã. Foi a mãe que me ligou, ela fez a terapia. No outro dia, era quase meio-dia. No outro dia ela já estava ligando para a filha, para dizer como estava se sentindo bem. E a pessoa muda de uma hora para outra. E muda por quê? Porque realmente é algo que a gente está dando para aquela pessoa, entende? Que vai ter uma ruptura desse intercâmbio mental. Ela volta a ter essa área funcionando. A capacidade dela ter de fazer planejamento para ela volta e ela tem uma esperança de realizar coisas novas e boas. Entende? A capacidade de tomar decisões também é outra. Ela consegue fazer com as suas emoções, melhorar a sua conduta do que vai realizar, entende? E controlar mais os impulsos negativos que chegam até ela. Entende? Mas isso não exime ela de continuar o tratamento medicamentoso. Entende? Ele produz só uma ruptura da influência. E o tratamento medicamentoso volta a fazer o efeito que era tão desejado. Então, são essas coisas que a gente tem que entender, que começa numa simples percepção de um desejo negativo. E olha o rolo que vira. A semana que vem a gente vai começar a estudar outro livro que fala a respeito dos valores. Também em relação à obsessão cínica. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Examina teu desejo. Se a gente examinasse, meu Deus. Mediunidade é instrumento vibrátil. E cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médio por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que buscarás, ensina o Evangelho. E podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo,
Se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículos dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça dos prazeres dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelo vício de desvairada expressão. Se te confias à pretensa superioridade sobre a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próximo e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelos concursos daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te as inspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Senhor, que ao pisarmos lá fora, não nos esqueçamos dos ensinamentos de hoje, que possamos aproveitar cada oportunidade para pôr-los em prática. Possamos olhar para nós mesmos, nos analisarmos e percebermos em que precisamos melhorar. Já dizia Jesus, faça a sua parte, que o céu te ajudará. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em